Há alguns dias atrás eu tive uma conversa com um colega psicólogo que se tornou uma conversa bem acalorada no final e acabou virando um debate dentro de sala de aula. E esse colega dizia que não deveria ser permitido, que deveria ser um crime os pais deixarem as crianças terem acesso ao celular. E eu imediatamente discordei disso, porque eu não acho que o celular é o vilão. A conversa acabou se estendendo, o professor entrou no meio, os outros colegas também, e no fim, dentro da sala de aula, eu acabei sendo engolido, porque mesmo as pessoas tentando escutar o que eu dizia, elas não estavam entendendo. Não sei se porque esse assunto já entrou numa parte emocional com as pessoas, onde a gente já vê nas ruas as pessoas vendo uma criança com celular, querem interferir na educação dos pais e já meter o pitaco falando a criança não pode ver celular, como se essas pessoas que estivessem passando por ali tivesse alguma ciência da realidade que essa família vive, do que está acontecendo, por que os pais permitiram o celular naquele momento, se os pais permitem sempre, ou se às vezes os pais deixaram só naqueles minutos que essa pessoa passou e já queria dar pitaco. E é lógico que eu sei que a Sociedade Americana de Pediatria, ela proíbe o uso de telas, o uso de celulares pelas crianças e limita e muito o volume de telas que essas crianças podem ter acesso no dia. E crianças abaixo de 2 anos, eles indicam que tem que ser 0 telas. Mas o que eu falo é que eu, por minha experiência própria, primeiro, acho que numa sociedade tecnológica como a nossa, a gente não fazer uso do celular é uma perda gigantesca. Por exemplo, a minha filha e o meu filho, eles aprenderam as primeiras letras do alfabeto, eles aprenderam a contar, fazer aqueles pequenos cálculos, com o uso de aplicativos no celular. Minha filha aprendeu a tocar piano com o uso de aplicativo em celular. E a gente simplesmente fechar essa oportunidade, porque eu não sei piano, como que eu iria ensinar ela? E no final, o que eu disse aos meus colegas foi que, na verdade, os pais não sabem utilizar o celular ainda por si próprio, e aí, com a vontade de se livrar da criança, enquanto eles têm algumas outras coisas para fazer, eles simplesmente deixam as crianças livres, tendo acesso a qualquer coisa, simplesmente porque eles querem que as crianças fiquem quietas. E esse que é o problema. Se eu, adulto, ainda não sei usar o celular, que é uma ótima ferramenta, eu vou ainda utilizar isso para que a criança fique lá só desconectada do mundo, porque ela conectada no mundo ela me dá trabalho. Esse que é o real problema. Então, para mim, o vilão não é o celular. O vilão se torna os pais quando fazem um mau uso do instrumento, da ferramenta. Por exemplo, a faca é uma ótima ferramenta. E quem é que pratica o crime não é a faca, é o criminoso que pratica o crime. Porque ele não está fazendo um bom uso dessa ferramenta, que serve para outras coisas. E eu sei que é polêmico tudo isso, porque muitas vezes, assim, até as próprias pessoas que falam que não pode ficar fazendo uso do celular, quando chega em casa, eles fazem o uso ilimitado da tela. Porque sempre a gente vai ter um trabalho, uma tarefa que a gente vai acabar ligando a TV ali para dar uma segurada. Mas o problema é que a gente não pode usar a TV, as telas, para facilitar a nossa vida. A gente não pode usar isso para facilitar a nossa vida. A gente tem que utilizar para melhorar a vida dos nossos filhos. Porque se a gente usar o celular porque é fácil e fugir do que é mais difícil, que é educar, aí não vale. E a gente pode já criar já um arsenal de programas bons, educativos, de acordo com a idade dos nossos filhos, e aí deixar eles fazer uso disso enquanto a gente faz uma tarefa, enquanto a gente agiliza algum trabalho. Mas o problema é assim, a gente quer ganhar tempo,
Mas quer ganhar tempo para quê? Porque depois que eu agilizei e ganhei esse tempo extra, eu vou usar ele com o meu filho? Ou eu vou fazer alguma coisa por fora que não tem nada a ver com minha criança? Eu vou usar esse tempo que eu ganhei para levar o meu filho no parquinho? Entendeu? A gente tem que estar junto. Eu mesmo, eu levo para mim o pensamento igual o pessoal era antigamente. Antigamente, ninguém fazia uso de celular dessa maneira. Ninguém fazia uso de tela e os pais se viravam. O mundo girava e os pais se viravam. E da mesma maneira, a gente tem que fazer isso, só que a gente tem mais ferramentas, então eu preciso só fazer o uso consciente disso. Eu posso fazer o uso disso enquanto eu estou fazendo as tarefas e enquanto isso eu vou orientando os meus filhos. E criança, como gosta de repetição, depois que eles assistirem alguma coisa comigo que eu já orientei, eles assistem de novo para ratificar e incorporar mais ainda aquele ensinamento que aquele desenho, aquele filme passou. E aí eles já podem assistir sozinhos. E eu regulando tudo. Por quê? Olha uma coisa engraçada, muita gente chega em mim e fala, eu não acredito que você deu celular para seus filhos. Sim, meus filhos têm celular desde pequenininhos, porque eles precisam treinar nisso. O celular tem ótimas ferramentas, como eu falei, me ajudou muito ensinar as coisas que eu queria ensinar para eles, porque vinham com a didática, com a ludicidade que eu não tinha, e o celular me ajudava, só que eu controlo desde o início. Hoje eu vejo que alguns coleguinhas dos meus filhos ficam até com raiva, porque dá o tempo lá, cada aplicativo tem um tempo, eu controlo isso. Cada aplicativo tem um tempo. Deu tempo naquele aplicativo, acabou. E os coleguinhas, não, seu pai é muito chato. E é isso. Meus filhos nem questionam, eles já estão acostumados com isso. E eu explico a eles por que precisa fazer esse controle, porque o celular tem um lado positivo, mas o lado negativo, que eu falo com eles, que é fritar o cérebro. A gente tem que sair de lá antes de começar a fritar. A gente usa mais o celular para aprender e produzir, não para ficar ali consumindo. Então, assim, se você já sabe que o seu filho, uma hora ou outra, vai ter acesso a isso, e que como na adolescência o cérebro deles tende a não ter controle direito do comportamento, você precisa já automatizar o seu filho te obedecer quando você dá a ordem de sair do celular ou quando você limita esse tempo automaticamente pelos aplicativos, que inclusive um aplicativo bom e o que eu uso é esse aqui, ó, que eu vou mostrar aqui na tela aqui enquanto eu falo, que é do Google Family Link. E você coloca o link no celular deles e vai controlando isso. E no início eles vão reclamar quando acaba o tempo, quando você vai lá e bloqueia. Mas depois, com o tempo que eles acostumam, eles já sabem, não deu a hora. E você não precisa ficar gastando horas explicando, mesmo que o coleguinha, né, use bastante. Eles no início chegam, meu coleguinha pode usar por tantas horas, eu não posso usar nem por 10 minutos. Como aqui em casa eles têm que fazer uma lista de tarefas antes de poder ter acesso ao celular, que é como eu falo, que o celular até me ajuda nisso também, porque é um estímulo para eles. E às vezes eles falam, meus colegas não precisam cumprir tarefa nenhuma. Pois é, aqui a gente tem que construir o cérebro primeiro, para depois querer usar o celular, que é uma ferramenta que pode destruir o nosso cérebro. Então a gente precisa estar atento a isso. E eles já acostumaram com isso e nem questionam mais. E agora eles já estão treinados, automatizados, para quando chegar na adolescência fazer um melhor uso, eles vão ter maior controle sobre isso, porque eles já estão acostumados. Eu não proíbo eles disso, isso não é uma coisa que eles desejam tanto, porque eles já têm. Então, se você deseja uma coisa desenfreadamente, quando você ter acesso, você não vai fazer um bom uso nisso. Aquela história, né? Quem nunca viu mel, quando pega, se lambuza. Então, é uma maneira deles acostumarem, se controlarem com as suas emoções, não emocionar muito com o uso, e na adolescência, né, saberem respeitar as ordens que eu tenho como na hierarquia de regulador, porque eu sei ajudar eles a fazer um melhor controle disso. E é necessário também você ter a ciência que, através dos coleguinhas, eles vão ter acesso ao celular, conteúdos. Uma hora ou outra eles vão ter acesso a isso. E vai chegar no momento que você não vai poder controlar. Então, é nessa necessidade que eu vejo de fazer o uso mais cedo, ter acesso a isso, e nós pais não usarmos o celular para facilitar a nossa vida, mas sim para estimular e construir coisas boas na vida dos nossos filhos.
E também a gente ter a ciência que o tempo que eu ganho com o celular não é para eu ficar naufragando, né, como eu digo, porque muitas vezes a gente não navega no celular, a gente naufraga, e eu pego o meu celular para responder uma mensagem e passo ali 30, 40 minutos fazendo outra coisa. Que é até uma coisa que os nossos filhos também observam, vendo a gente fazendo, e aí eles cobram da gente e eles também se cobram quando eles vão fazendo uso. Família construção diária, de tijolinho em tijolinho, a gente vai conseguir chegar na estrutura familiar que a gente tanto deseja.